Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, então nós já entendemos os princípios básicos, né? Talvez, pessoal, você pode pensar assim, poxa, mas para que tanto complexidade? Se vocês entenderem, pessoal, o mecanismo, tá? Dificilmente vocês terão dificuldade para entender o processo, né, patológico e também as consequências desse mau funcionamento aqui, né? Então isso ajuda, é uma consequência para a gente poder entender os outros processos aí, tá? Então, o fluxo dos líquidos, como nós já entendemos, ele vai circular graças a essas forças, né, que nós chamamos de forças de Starling, tá? Que é ou também chamado de pressões dos capilares, tá? Que foi descoberto lá por Ernest Starling, tá? Em 1896. Ocorre um aumento da pressão capilar, tá? Lembrando que a pressão capilar é a mesma pressão hidrostática, ou a diminuição da pressão osmótica, tá? Lembrando que a pressão osmótica, pessoal, é a mesma pressão coloidosmótica do plasma, tá? Qual que é a consequência disso? Aumento do líquido, né, intersticial, né? Ou seja, vai exceder a drenagem linfática, que é a capacidade de transportar esse líquido que veio para cá, né, do tecido, né, pelos capilares linfáticos, tá? A consequência disso vai ser um acúmulo, tá? E também ocorre o edema em caso de aumento da pressão hidrostática ou diminuição da pressão osmótica plasmática, né? Então, vamos riscar aqui que é melhor. Então, o que nós falamos aqui? Que o edema pode acontecer por aumento da pressão capilar, ou seja, essa pressão fica maior, né? Ela fica maior, vou colocar a setinha aqui de para cima, né? Maior, ou a diminuição da pressão osmótica coloidal, que é essa pressão coloidosmótica aqui, tá? Então essa pressão ela vai ficar menor. Então, quais as condições mais comuns de acontecer o edema? Aumenta a pressão, né, capilar, né, que é a pressão hidrostática, em outras palavras, mais água vai estar circulando nesse capilar, mais força ele vai fazer, mais água vai passar pelos espaços e mais líquido vai vir, mais água vai ocupar, né, mais plasma vai ocupar o interstício. Então, essa é uma condição. A outra, diminuição da pressão coloidosmótica do plasma. Lembra que aqui as proteínas que estão aqui, elas puxam água. Então, se eu tenho menos proteína, qual que é a consequência? Eu vou puxar para dentro do capilar menos água, menos, né, líquido. E se eu puxar menos líquido, mais líquido vai ficar para o lado de fora, porque não está sendo puxado. Então, o que eu vou ter resultante nessas condições? Edema, ok? Então, como eu disse aqui, ó, o aumento do líquido intersticial, tá? Ele vai exceder a capacidade, outra situação, né? Exceder a capacidade de drenagem linfática, ou seja, a partir do momento que eu coloco mais líquido aqui, né, para o interstício, eu diminuo a capacidade daquele transporte, então ele tende a se acumular, ok? Outra condição, o aumento da pressão hidrostática, né, ou a diminuição da pressão oncótica resulta edema. Na verdade, aqui está sendo resumido o que eu expliquei ali, né? Então, pessoal, professor, mas pode acontecer o edema se eu diminuir esse líquido aqui? Sim, pessoal. No caso, por exemplo, no caso da desnutrição, tá? Pode acontecer edemas localizados por consequência disso, menos proteínas aqui, ó, tá? Posso aumentar a quantidade de proteínas plasmáticas, né? Ou seja, usar mais proteínas, ter mais proteínas no interstício aqui e ela puxar mais água? Pode, pessoal. Só que essas não são as condições mais comuns. Então, gravem aí, pessoal. As condições mais comuns são essas: aumento da pressão hidrostática, né, que é a pressão capilar, e diminuição da pressão oncótica, né, que é a pressão coloidosmótica do plasma ali, tá? Então, essas duas são as situações mais comuns. Vou repetir, pessoal. Aumento da pressão hidrostática, ou da que é chamada também de pressão capilar, né? Pensa comigo, se o líquido está vindo por aqui e ele aumenta a quantidade desse líquido, o que ele vai fazer? Ele vai exercer uma pressão da água maior. Então a pressão hidrostática aumenta. Se a pressão hidrostática aumenta, mais água passa por esses espaços. Se mais água passa por esses espaços, eu vou ter mais água no interstício.
Se eu tenho mais água no interstício, eu vou ter um edema, beleza? Então essa é uma condição. A outra situação, a quantidade, lembra aqui que essas bolinhas, proteínas plasmáticas, tá? Então se eu diminuo, a setinha para baixo, se eu diminuo a pressão, né, coloidosmótica plasmática, ou chamada de pressão oncótica, se eu diminuir a quantidade de proteínas plasmáticas no sangue, pessoal, o que vai ser? Eu vou baixar a pressão. Ah, mas o que tem a ver isso? Se eu tenho menos proteínas plasmáticas, eu vou ter menos atração, menos água, né? menos líquido sendo puxado do capilar para cá. Se eu tenho menos líquido sendo puxado do capilar para cá, qual que é a consequência? Ficar mais líquido no capilar, e isso é edema. Então, gravem isso, pessoal. As pressões mais comuns para o desencadeamento de edema são essas duas, tá ok? São essas duas pressões. Então, esse equilíbrio dessas pressões vão resultar no equilíbrio hemodinâmico. Um desequilíbrio dessas pressões vai resultar no quê? Num desequilíbrio, né, hemodinâmico, tá? Então, é basicamente isso aqui que acontece nessas condições, tá? Depois eu vou voltar para as causas ali e a gente vai entender aí um pouco sobre as condições aí, tá? Então vamos lá. Classificação do líquido que sai para o interstício. Então, dependendo do líquido que sai, como eu falei lá no comecinho, dependendo do líquido que sai, é a nomenclatura que nós vamos ter. Então, ele pode ser do tipo, né, exsudato, exsudato e transudato, tá? Ok? O que seria isso, pessoal? Então, ó, o exsudato, pessoal, ou exsudação, né, é aquela condição normal, tá? É aquela condição que o líquido sai, uma quantidade sai e uma quantidade entra. Então, nesse entra e sai, o volume normal, nós vamos ter trocas iguais, ou seja, a mesma quantidade de líquido que saiu, a mesma quantidade de líquido que entrou, a mesma quantidade de íons que sai e volta, então nós temos um equilíbrio normal. O exsudato, pessoal, é aquela condição em que eu vou ter, pessoal, devido a essa pressão estar aumentada, eu vou ter um extravasamento desse plasma, né? E o resultante disso aí, pessoal, que eu vou ter a presença, né? Eu vou ter a presença de um movimento de líquido, tá? Então, gravem aqui o seguinte, o exsudato, eu aumento a quantidade de líquido que está saindo, tá? Só que eu vou ter, pessoal, a quantidade de proteínas que vão sair, quantidades pequenas, tá? Já no transudato, pessoal, nós vamos ter, eu inverti aqui, perdão, o arrego para mim, né? É porque aqui, na hora de colocar a ordem aqui, e eu peguei a imagem, eu inverti eles aqui. Então, o exsudato, o transudato, né, que eu já expliquei, é a condição em que sai o líquido, porém a concentração de proteínas plasmáticas são poucas as alterações. Já no exsudato, pessoal, eu vou sair líquido e eu também vou perder proteínas, tá? Plasmáticas. Nós vamos ter um extravasamento, né, tanto de líquido quanto de proteínas, tá ok? Essa condição aqui nós vamos ter principalmente, pessoal, pelo aumento da pressão hidrostática, né? A pressão da água aqui vai ser tão grande que nós vamos ter uma condição, né, em que vai levar, os espaços vão ficar grandes aqui, ó, esses espaços, né, interendoteliais vão ficar grandes que a gente vai sair tanto água quanto proteínas. Beleza? Então, repetir como eu fiz aqui um bananeixa ou tabajara, né? Então, o exsudato sai proteínas e sai líquidos, tá? Para o interstício. O transudato sai líquido, a quantidade de proteína é pequena, tá bom? Ok? Quais as condições mais comuns, pessoal, para a gente perder esse transudato, né? Então, nós vamos ter o aumento dessa pressão hidrostática, resultante de insuficiência cardíaca, ICC, né? Insuficiência cardíaca congestiva, né? Vai aumentar a pressão hidrostática, né? E vai diminuir a pressão oncótica. O que é a pressão oncótica? A quantidade, observem aqui, pessoal, a quantidade de proteínas aqui está uma quantidade, né, menor. Então, eu vou ter menos água vindo para dentro do capilar.
como a gente viu, ó, a seta maior é água saindo, tá? Em que condições que é mais comum acontecer isso, pessoal? Né? A condição mais comum é a gente produzir poucas proteínas, né? Como doença no fígado aqui, ó, né? Doença no fígado ou doenças renais, né, que vão eliminar mais proteínas pela urina. Então, a gente ter proteinúria. Nessas condições, pessoal, eu vou ter menos proteínas no sangue. Se eu tenho menos proteína no sangue, eu vou ter uma pressão das proteínas, que elas puxam uma pressão menor. Então, a pressão osmótica vai ser diminuída, ok? E a pressão hidrostática é o aumento da quantidade de água, né? Aumentou a água aqui dentro, né? Nós vamos ter mais força da água, mais pressão da água, ou seja, mais pressão hidrostática, tá? Então vai sair mais água. Já nesse caso aqui, pessoal, nós temos aqui, né, no caso o transudato. Isso aqui acontece, pessoal, principalmente em situações inflamatórias. Está escrito aqui, ó. Então, quando eu tenho inflamação, a gente vai ter aquela vasodilatação, aquela ativação dos mecanismos, né, que a gente estudou nas aulas anteriores. E isso vai fazer com que esse processo liberado por substâncias que estão aqui próximas liberem bastante, promovam bastante uma vasodilatação. Então, a gente vai ter essa vasodilatação para a gente trazer mais células sanguíneas. E junto vem proteínas, tá, pessoal? Então, nós temos o que nós chamamos aqui de exudato, tá? Exudato, sai proteínas e sai líquido. Transudato, sai líquidos. Beleza? Eu acho que mesmo começando errado aqui, eu já consegui repetir, né, e corrigir. Então, quais são os tipos de edema, pessoal? Basicamente, nós temos dois tipos de edema, tá? Um edema que nós chamamos aí de edema inflamatório e um edema aí que nós chamamos de edema não inflamatório, tá? Então tem o edema inflamatório e o edema não inflamatório. Professor, qual que é a diferença? Arrego, né, pessoal? O edema inflamatório é aquele proveniente de um processo em que há, né, uma inflamação, tá? Professor, o que é inflamação? Inflamação é aquela condição, pessoal, em que eu tenho um agente químico, um agente físico, né, um micro-organismo ali, causando um estímulo em que os nossas células de defesa vão ter que resolver, fagocitar, destruir, reparar, como a gente viu. E o não inflamatório, eu não tenho a presença desses agentes, tá? Então aí eu não tenho um edema inflamatório. Beleza? Então vamos lá. Então o edema inflamatório, pessoal, ele está associado principalmente a sinais de inflamação, como a gente viu ali na garganta. Espera aí, deixa eu pegar uma aguinha aqui. Então, como nós vimos aí, né, eu tenho uma condição, né, lembra que a gente viu lá, furou o braço, furou o pé ali, chegou, né, tivemos uma lesão celular. O que as células fazem? As células podem liberar substâncias, tá? Lembra que eu falei que os macrófagos estão andando por ali? Os macrófagos também podem liberar substâncias. Lembra que tem os mastócitos também no tecido? Os mastócitos também podem liberar substâncias. E essas substâncias vão estimular a migração de células de defesa para aquele local, tá bom? Então, assim nós temos uma inflamação. E nesse caso, pessoal, esse fenômeno, né? Esse fenômeno, que é a liberação de mediadores químicos, tá? Como eu coloquei aqui para vocês, ó, histaminas, né? Bradicininas, leucotrienos, neuropeptídeos, né? Interleucinas, interferon, TNF-alfa, né? Toxinas de oxigênio, enzimas. Então tem várias paradas aí que conseguem estimular, tá? Então esse estímulo, que aqui eu não quis falar isoladamente, porque não interessa a gente fixar tão profundamente isso, mas o que importa é que esse processo que há uma inflamação promove a liberação de agentes químicos. Esses agentes químicos, o que eles vão fazer? Eles irão, né, estimular aquela vasodilatação que eu falei para vocês, né? Vai ter uma vasodilatação. Lembra que se eu tiver uma vasodilatação, galera, ó, eu vou aumentar os espaços aqui, ó, né? Então eu aumento os espaços aqui entre
as células endoteliais. Se eu aumento o espaço, vai sair líquido. Se sair líquido, eu vou aumentar uma pressão, né? Eu vou aumentar, nesse caso, eu vou aumentar o volume de líquido para o interstício. Lembra que se eu aumentar o volume de líquido para o interstício, eu tenho edema? Então, lembra que a gente viu lá que nos sinais flogísticos, pessoal, os sinais flogísticos são sinais de inflamação. Perdão, os sinais flogísticos são comuns na inflamação. E nós temos o edema como um dos sinais cardinais, sinais flogísticos, né? Nós temos rubor, eritema, né? Perda de função, o edema, o calor, né? O edema é um, pessoal. Então, compreendo que esses estímulos vão promover aumento da permeabilidade dos vasos, ou seja, o vaso vai ficar mais permeável, ele vai deixar passar mais coisas, né, por esses espaços, que eles vão aumentar por ação desses mediadores químicos, e eles vão também aumentar o calibre dos vasos. O que acontece quando eu aumento o calibre do vaso, pessoal? Eu trago mais sangue. E se eu trago mais sangue, eu trago mais líquido. E se eu trago mais líquido, eu consigo aumentar a pressão naquele vaso. Então, eu tenho um aumento da pressão hidrostática, tá? Nessas condições ali. Beleza? Então, as lacunas de contração endotelial, né, vão ser causadas por ação dessas substâncias. Tá? Essas lacunas, pessoal, são os espaços que existem, tá? Graças a essas células que vão se contrair. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Essa célula endotelial, ela vai contrair, quando ela contrair, fica o espaço. Ó. Então, forma as lacunas aí. O que faz essas lacunas existir? Todas essas substâncias aqui. Quanto tempo que demora? Tá? Em torno de 10 a 15 minutos para que isso aconteça. As vênulas, que são as menores veias, né, são ativadas a contrair-se por consequência desses mediadores químicos. Tá? A lesão direta ao endotélio vascular, ou seja, a própria parede do vaso foi lesionada, por exemplo, pela ação de uma queimadura, né? Uma fricção, né? Então, essa condição pode resultar em um edema, né? Por consequência, a própria parede do vaso ficou lesionada. Se a parede ficou lesionada, o líquido consegue sair por ali. E se o líquido sai dali, vai para onde? Vai para o interstício. E se ele vai para o interstício, o que é isso? Isso é um edema. Beleza? E a lesão dependente de leucócitos, tá? Como, por exemplo, toxinas de oxigênio, que são formados a partir dessa oxidação, né? Formado oxidação a partir do oxigênio. Algumas substâncias se ligam ao oxigênio e formam um tóxico ligado ao oxigênio, tá? E enzimas proteolíticas, que são aquelas enzimas que quebram proteínas, tá, pessoal? Elas são um tipo de lesões que vão depender de leucócitos, ou seja, os leucócitos agindo em determinadas substâncias podem provocar uma lesão no endotélio. Professor, e se tiver uma lesão no endotélio? O que é o endotélio? Essa membrana aqui, pessoal, forma a parede do vaso. Se eu tiver uma lesão no endotélio, eu vou ter um buraco. Se eu tenho um buraco, o líquido sai. E se o líquido sai, ele vai para o interstício. E como é que é chamado quando o líquido está lá no interstício? Edema, tá ok? Edema. Nesse caso, foi promovido por uma ação inflamatória, por isso que ele é chamado de edema inflamatório. Belezinha? Pura? É pura carne de porco em forma de costelinha, tem a torta de morango docinha por fora e chocantite por dentro. O que mais, galerinha? Vamos ver se eu tenho algumas paradas aqui. Vamos lá. Continuando. Aumento da transcitose, tá? Professor, o que é essa transcitose? Né? Nós vimos aqui, pessoal, que o transudato é o movimento da água pelos espaços, tá? Por que foi causado? Pelo aumento da pressão, né, hidrostática, tá? Então, nós temos aí um número o aumento no número dessas vesículas, que são esses espaços, tá? Que estão entre as células, tá, pessoal? Então, esses espaços aqui, eles vão aumentar. Por que eles vão aumentar, pessoal? Porque nós temos um processo inflamatório e um estímulo endotelial, tá? Então, a gente vai aumentar o número de células, o número de espaços, né, que são essas vesículas, essas comunicações aqui, né? E também vão aumentar o tamanho delas. Então, vai passar muito mais líquido por ali, pessoal. Vai passar muito mais líquido,
né? E como eu disse para vocês, o espaço é grande, não sai somente o plasma, fluido, né? Sai também proteínas. Nós temos aí um exudato, como a gente viu lá naquela condição anterior, tá? Isso aqui acontece, pessoal, principalmente pela liberação de uma substância chamada fator de crescimento do endotélio capilar, tá? Que é o PDGF, tá? Fator de crescimento do endotélio vascular, tá? Professor, preciso gravar esses nomes? Não, pelo amor de Deus, não precisa, tá? Isso é só um complemento de informações. A formação de novos vasos, né? A gente chama isso aqui de angiogênese, pessoal. Tá? Na verdade, esse termo anjo refere-se a artérias, né? Gênese e formação. Mas, nesse contexto aqui, anjo refere-se a pequenos vasos, tá? Então, pequenos vasos, não só em artérias, mas também em capilares, também pode ser formado em consequência dessa formação aqui, tá? Então, nós vamos ter um espaçamento, pessoal. Aqui, ó, perceba o seguinte, ó, aqui nós temos um tecido sendo necessário ser combatido e foi formado novos vasos. Ó. A partir desse tronco principal formou novos vasos e aqui nós temos um grande volume de sangue chegando porque foi formado vários vasos ali, ok? Graças a esse espaçamento das células do endotélio, tá? E isso vai fazer o que, pessoal? O que promove isso aí? Pensa comigo. Se eu tenho mais vaso, eu tenho mais sangue chegando. Se eu tenho mais sangue chegando, eu tenho mais líquido chegando. Se eu tenho mais líquido chegando no tecido, o que eu tenho? Edema, tá? Então, aquela histamina, bradicinina, entre outros lá, eles vão favorecer a formação desses novos vasos aí, ok? E o edema não inflamatório, pessoal. Esse edema não inflamatório, que nós vamos comentar um pouco aqui, beber mais uma aguinha aqui. Então, pessoal, esse tipo de edema aqui, como a gente viu no anterior, o inflamatório, nós tivemos uma inflamação, tivemos todo um processo de substâncias, aumenta vaso, aumenta o espaço, aumenta, né, a quantidade de sangue chegando, né, e essas condições vão causar o edema. No edema não inflamatório, a condição mais comum, como eu já falei para vocês naquela parte anterior, é causado por esses dois fatores aqui, pessoal. Então, gravem isso, tá? Pressão hidrostática aumentada. Fica ruim meus desenhos, meus riscados, né? E pressão oncótica diminuído, tá? Pessoal, leve isso aqui para a vida, que isso é muito importante que vocês gravem, tá? Então, o edema não inflamatório, pessoal. Ah, professor, qual que é o mais comum? Depende, pessoal. Depende. Você, né? Se você for, por exemplo, mulher, durante a gestação, você pode ter um edema, um inchaço, né, lá nas pernas. Isso aí é o quê? É por uma inflamação? Não, é um edema não inflamatório, tá? Agora, professor, eu já bati o pé e inchou, então isso foi um edema inflamatório. Então, varia, tá, pessoal? Nós temos, durante a nossa vida, os dois aí, tá? Quem identificou isso aqui foi esse cara, que é o Ernest Starling, tá? Ele que, através do estudo desses fatores, ele conseguiu identificar, tá? Então, ocorre um desequilíbrio dos mecanismos de fluxo vascular. Principais são a condição hidrostática e oncótica, tá? Então, essa aqui é a que vocês têm que dar mais ênfase, tá, pessoal? No estudo, tá? Quando que nós vamos ter, pessoal? Exemplo aí que nós vamos ter. Então, situações que vão causar, tá? Então, nós podemos falar aí quais são as causas de um edema não inflamatório, tá? Ele pode ser aquele que vai causar o aumento da pressão hidrostática e aquele que vai causar o aumento a diminuição da pressão oncótica, tá? Lembra que pressão hidrostática é a mesma que pressão do capilar e pressão oncótica é a mesma que pressão colodosmótica do líquido plasmático, tá ok? Então é a mesma coisa aqui. Então a pressão hidrostática ela pode ser aumentada por quê? Por insuficiência cardíaca congestiva, né, que é a ICC, por pericardite, por cirrose hepática, por obstrução venosa, tá? A tendência disso é causar um aumento da pressão hidrostática. Ah, mas o que importa aqui? Isso aqui vai dar edema. E esse edema é inflamatório? Não, ele é não inflamatório. Ok?
e o aumento da pressão oncótica. Diminuição da pressão oncótica. Arrego para mim, né? Que situações que pode causar isso? Hipoproteinúria, tá? Hipoproteinemia, né? Que é a diminuição da proteína. Esse emia, pessoal, vem de todo o corpo, tá? Hipodiminuição e proteína vem de proteína, tá? Então, diminuição de proteínas em todo o corpo, tá? Sistêmica, nós poderíamos falar isso aí. Glomerulonefrite, o glomérulo é uma parte, né, do néfron, tá? O nefre vem de néfron e o it vem de inflamação. Então, quando o néfron inflama, né, a parte do glomérulo, ele acaba perdendo a capacidade de filtrar. Então, nessa condição, nós vamos ter uma diminuição da pressão oncótica, tá? E também, pessoal, situações que é a disfunção da circulação da linfa. Então, uma obstrução linfática, por exemplo, causada por tumor, causada por filariose, são condições que nós vamos ter também um tipo de edema não inflamatório, pessoal. Eu não sei se vocês já viram falar nesse linfedema aqui, ó. Né? Esse aqui é muito comum o pessoal chamar de elefantíase, tá? Só que o termo correto é filariose, né? Que é causado por um micro-organismo que obstrui os vasos linfáticos e aí a linfa não consegue ser levada normalmente para cima e ele acaba se acumulando aqui nesses espaços aqui, né? Entre as células, dando esse aspecto aqui de uma tromba de um elefante, né, pessoal? Vai chamar de elefantíase, né? Ok? O que eu queria conversar com vocês aqui, pessoal, que é importantíssimo de vocês saberem. Vou até descartar esses meus riscos aqui. Deixa eu ver quanto tempo já foi. Caramba, 10 minutos, galera. Arrego pra mim. Tô acabando já. Então, 10 minutinhos eu termino. Então, observe o seguinte, pessoal. Pensa comigo aqui, vou pegar alguns tópicos para vocês entenderem. Se eu tenho insuficiência cardíaca congestiva, qual que é a consequência disso? Eu tenho um coração mais fraco, ok? Se eu tenho um coração mais fraco, eu vou ter uma capacidade de bombear sangue menor, beleza? Se eu tenho uma capacidade de bombear sangue menor, qual que é a consequência disso? Edema. Mas como assim, professor? Pensa comigo, pessoal. O coração está aqui. Vamos usar a perna dessa mulher aqui. O coração está bombeando sangue para cá, beleza? Está vindo sangue pela artéria. Só que o sangue ele está voltando, pessoal, por veias, tá? Então o sangue está voltando para cá, por veias, para o coração. Se eu tenho uma condição que esse coração está fraco, o que é a consequência disso? Eu vou ter um sangue sendo bombeado com uma lentidão maior. Como eu tenho uma pressão menor na artéria, a veia vai ter uma pressão menor ainda. E qual que é a consequência disso? O sangue, nesse caso, vai ter dificuldade para voltar, porque as pressões que estão levando o sangue diminuiu, as pressões que vão trazer o sangue também diminuem. E se o sangue que está voltando vai diminuir a pressão, qual que é a consequência? Ele vai, acumular nas veias, e ele acumulando nas veias, o que ele vai fazer? Aumentar a pressão hidrostática. E se ele aumentar a pressão hidrostática, ele vai sair do vaso e vai se acumular no interstício. Aqui eu estou dando exemplo da perna, mas isso aqui vale para qualquer órgão, tá, pessoal? Está indo na artéria, diminuiu, na veia vai retornar. Então, insuficiência cardíaca pode resultar nisso aí. A pericardite, da mesma forma, a inflamação do pericárdio vai dificultar o bombeamento. Então, isso aqui é um tipo de consequência dessa mesma parada aqui. Tá ok, pessoal? A insuficiência cardíaca entraria na mesma questão. Tá? Eu não vou aprofundar em cada uma porque a lógica é mais ou menos a mesma coisa. Tá? A cirrose hepática. Professor, o que tem a ver isso aqui? Pessoal, na cirrose hepática, o que acontece? Eu até tinha separado aqui um... Caramba, vamos ver se dá. Aí o tempo começa a me apertar. Então, observem aqui, Aqui é o fígado, tá? O fígado, pessoal, ele recebe sangue, como a gente já viu, ele recebe o sangue vindo do intestino. Então, se vocês observarem aqui, o intestino está cheio de vasos que vão trazer o sangue, tá? Vão trazer o sangue. Ah, professor, e aí? Continua. Então, esse sangue ele vai vir para cá, por essa veia, né? Que a veia, que não vai dar para mim mostrar para vocês, pessoal. O tempo é curto, né? Então, aqui nós vamos ter, né, o sangue vindo pela veia porta.
tá? Então a veia porta vai desembocar ali. E aí, pessoal, essa veia porta, pessoal, ela está recebendo sangue dos intestinos aqui, né? Não só dele, mas basicamente vamos colocar aqui. Pensa comigo, se eu tenho uma cirrose, o que é a cirrose? Eu vou ter um monte de tecido conjuntivo, né, sendo formado nos hepatócitos. Então eu vou ter uma dificuldade de trazer o sangue para o fígado. Se eu tenho uma dificuldade do sangue chegar para o fígado, porque o hepatócito está todo fibrosado, eu vou ter um acúmulo de sangue nessa veia. E se eu tiver um acúmulo de sangue nessa veia, o que vai acontecer com o sangue acumulado aqui? Pensa comigo, que eu já expliquei. O sangue acumulado, ele vai começar a sair do capilar e do vaso e ocupar o interstício. Tá? Nós vamos ter o edema. Nesse caso, é comum ter ali a ascite, a barriga d'água, né? Naquela região ali, né? Então a cirrose hepática, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar a pressão hidrostática. Por quê? Porque, gente, está obstruindo o canal por onde o sangue está passando. Então, eu vou aumentar a pressão venosa. Se eu aumento a pressão venosa, né, a veia ela vai acumular mais sangue, vai ter dificuldade de sangue passar por aqui. E eu vou ter um estiramento do vaso e o aumento dos poros, os espaços entre o endotélio, e eu vou acabar perdendo líquido aqui. Então, eu aumentei a pressão hidrostática, tá? Mais uma, pessoal. Obstruções venosas, por exemplo, imagina esse indivíduo aí com uma trombose venosa profunda, né? Imagina que a veia que está trazendo o sangue da perna aqui, ó, tem uma obstrução, uma trombose. Vamos imaginar aqui, na região de poplítea, né? Qual que é a consequência disso, pessoal? Se eu tenho obstrução, eu vou ter um retorno venoso menor. Se retorna mais devagar e acumula mais sangue, acontece o mesmo princípio. Eu vou aumentar a pressão da água dentro da veia. E isso vai resultar em quê? Em um aumento da pressão hidrostática e o líquido vai acabar saindo. Nós temos um edema naquele local, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, pessoal. Para mim parece simples, né? Talvez para vocês, né? Se não estiver me entendendo, volta e pega o raciocínio novamente. No caso da pressão oncótica, pessoal, a hipoproteinemia, que é a diminuição das proteínas no corpo todo, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó, percebam que dentro do capilar nós temos várias, lembra das bolinhas lá? Várias proteínas. Essas proteínas são chamadas proteínas plasmáticas, né? Essas proteínas plasmáticas, elas atraem, pessoal, como eu já disse, elas atraem a água para dentro do capilar. Se eu tenho uma quantidade de proteínas menor, qual que é a consequência disso, pessoal? Eu vou ter menos proteínas no sangue para puxar água. E se eu tenho menos proteínas no sangue para puxar água, eu vou ter uma diminuição dessa água que volta para o capilar. Lembra que nós temos 4 forças indo e voltando aqui? Né? E as duas principais são essas aqui, ó. Então, se eu tenho automaticamente uma diminuição da pressão oncótica, eu vou ter um aumento da pressão hidrostática, tá? Então, em outras palavras, menos proteínas aqui para puxar, eu vou ter um aumento de proteínas no interstício, tá bom? Então, eu vou ter um aumento das proteínas do interstício, que é esse espaço entre as células, tá? Isso é um edema. Professor, quando que eu posso ter uma hipoproteinemia? Pessoal, a proteína mais comum que nós temos aí na corrente sanguínea chama-se albumina, tá? Então, a albumina é a proteína de maior número, tá? E ela é produzida pelo fígado. Então, se o cara, por exemplo, tem uma cirrose, né? O que vai acontecer, pessoal? Né? O que vai acontecer? Se o cara tem uma cirrose, ele vai ter o metabolismo do fígado diminuído. E se ele produz menos, ele vai produzir menos proteínas também. E se eu tenho menos proteínas, eu vou ter, né, menos proteínas no sangue puxando a água. Em contrapartida, eu vou ter edemas, tá? Então, os edemas vão se acumular ali, tá ok? As glomerulonefrite, né? Eu tenho aquele glomérulo inflamado. Ele vai ter uma dificuldade para poder controlar as pressões da perfusão capilar e ele vai acabar perdendo, né? O filtro lá do rim vai abrir, né? Como se o coador tivesse com furo. Ele vai começar a perder proteínas e eu vou perder proteínas no sangue. O que vai acontecer? Vai diminuir a pressão das proteínas no sangue, tá? Então, a albuminemia seria uma alteração da albumina, tá? Nesse caso, a ideia é semelhante à diminuição da produção, tá? A diferença é que aqui eu vou ter uma grande proporção, tá?
Uma grande proporção, tá? Dessa proteína, tá? E também pela questão alimentar, tá, pessoal? O indivíduo come menos né, proteínas, né, por exemplo, ou absorve menos doenças, pancreatite, colite, doença de Crohn e etc. Né? Tem várias doenças gastropáticas aí, doença celíaca, SPRU, né? Que vai fazer com que ele tenha dificuldade de absorção de proteínas e a consequência disso é uma diminuição da pressão oncótica. Ok, pessoal? Então, eu sei que o trem é bruto, tá? Mas basicamente são isso aqui. Aí as pressões, elas vão se alterar. Esse gráfico que mostra, ó, né, na aorta quanto seria a pressão, né, nas artérias, nas arteríolas e nos capilares, tá? Isso favorece aquelas trocas lá, tá? O sinal mais comum, pessoal, o sinal clássico do edema é essa parada aqui, ó, tá? Isso aqui é chamado de, popularmente ele é chamado de cacifo, tá? Então, o que é o cacifo, tá? Cacifo é essa projeção, quando você aperta um membro edemasiado, ele acaba, pessoal, mantendo durante um determinado tempo, né, essa projeção aí, esse afundamento, o sinal do dedo, tá? Isso aqui é o termo mais correto a se utilizar aqui, pessoal. Isso aqui é chamado de sinal de Godet, tá? Esse sinal de Godet é um tipo de sinal causado pela dígito pressão. Então, quando você aperta ali, né, você aperta com o dedo ali, faz uma pressão com o dedo, ele fica aquela marca, tá? Mas é muito conhecido como cacifo, tá? Isso é um sinal de edema, tá ok? Aqui nós temos aqui uma criança, né, normal com a criança com edema, tá? Isso aqui é um hidroperitônico que eu falei para vocês. Possivelmente, pessoal, isso aqui está mais com cara de ser doença hepática, tá? Pessoas às vezes com câncer de fígado, às vezes a criança aí com hepatite, né? Viral. Então, não tenho certeza, mas pela a marcação vascular que aparece, ó. Beleza, pessoal? Aqui mais uma vez, a CIT, ó, a água acumulando aqui entre o peritônio, né? Isso aqui no bebezinho também. Aqui a gente mostra esse branquinho aqui são os líquidos, tá? Acúmulo de água ali nos espaços. Tá? A anasarca, pessoal, seria o edema generalizado. A anasarca é mais comum, pessoal, por disfunção renal, tá? A pessoa tem uma disfunção renal, né? O néfron perde a capacidade de filtrar, o indivíduo ele acaba perdendo proteína e absorvendo mais sal, mais sódio. E aí o corpo entende, ele não consegue interpretar, ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é aquele sistema que vai aumentar a contração das artérias, né? Em contrapartida, ele acaba absorvendo mais água e ele tende a ter uma cascata, tá? Então, no caso de anasarca, que é o edema generalizado, a situação mais comum, pessoal, é por alteração renal, tá? Insuficiência renal, tá? Aguda e crônica, ou também pode acontecer por doença hepática, tá? Que é naquela condição que eu falei para vocês, por exemplo, com a cirrose, mas é mais comum por doença renal. Beleza, galera? Vou deixar umas questões para vocês, para que vocês possam responder. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado por me ouvir. Deus abençoe a todos vocês, tá? E até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu? Um abraço. Fui!